Agora eu quero perguntar: quem é que gosta de segredos aqui? Você não gosta de segredos. Você, se falar um segredo para você, você abre a boca. É assim então. Hã? Glórias a Deus, né? Então eu trouxe ontem, nós tivemos ontem uma conferência lá em Gravataí, na igreja Embaixadores de Cristo. E o apóstolo que trouxe a mensagem, eu me senti muito tocado por aquela mensagem. Logicamente dentro de um tema bem específico. E aquilo me tocou meu coração, e eu quero falar hoje com outra pauta, mas falar os segredos de Deus. Deus é um Deus que tem os seus segredos. A palavra de Deus fala que Deus, Ele revela a cada um os seus segredos, mas é necessário que nós buscamos os segredos de Deus. Abra comigo lá em Salmos capítulo 25, verso 14. Salmos 25, versos 14. Amém? Acharam? Salmos 25, verso 14. Salmos de Davi. Diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos? Tem ou não tem? Deus tem segredos, irmãos? Irmãs, tem segredo ou não? Tem segredos. Deus tem segredos. E esses segredos são tão profundos, são tão íntimos, que só os crentes, só os que se humilham para Ele, é que conseguem entender os segredos de Deus. A Bíblia diz que Deus dá vistas e muitos não enxergam. A Bíblia diz que Deus dá ouvido para muitos, mas Ele não ouve, porque não entende o segredo. Mas os segredos de Deus é dado para quem? Para quem? Está escrito. O segredo de Deus é dado para quem? Para os que o temem. Tem servos que temem o Senhor aqui? Você teme o Senhor? Você pode dar glória a Deus então? Então, os segredos do Senhor, a começar por aqui a entender, os segredos de Deus é para os que temem. E na continuidade ele vai dizer então, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aqui eu quero separar duas coisas tão importantes. Os segredos do Senhor é a aliança que Ele tem com as nossas vidas. Deus tem uma aliança com você. Deus quer ter uma aliança, um compromisso com você. E para que essa aliança ela funcione, para que essa aliança entre você e Deus ela seja autêntica, ela aconteça, é necessário que você tema ao Senhor. E aqueles que temem o Senhor, Ele não esconde nada, é revelado para a sua vida. Coisa tremenda que hoje nós estamos vendo que cada vez mais temos dificuldade em ter quem queira buscar a Deus, quem queira ter intimidade com Deus. Hoje cada vez mais difícil que quem quer estar na presença de Deus. Tantas filosofias, tantas formas de viver. Muitas pessoas estão conformadas com o que está acontecendo. Pessoas que digam, eu tenho Deus, eu amo a Deus, eu sou
eu sou temente a Deus, mas nunca conheceram a Deus. Como é que nós podemos dizer que nós conhecemos o segredo de alguém, se nós não andamos com a pessoa, se nós não temos intimidade com a pessoa? Será que só para olhar por uma pessoa nós já conhecemos? Será que já? Não, a gente precisa andar com ela, precisamos conversar com ela, precisamos ter um tempo para andar, mesmo que pareça que a primeira impressão é que fica. Mas muitas vezes você conhece pessoas, viu a primeira impressão, você tem uma impressão dela, que ela é isso, que ela é aquilo, mas depois, quando você começa a andar com ela, você começa a entender que como ela é diferente da pessoa que você pensou. Como é interessante, como é importante podermos entender isso. E eu quero falar para você dos segredos do Senhor para a sua vida, os segredos do Senhor para a sua família, para a sua casa. Os segredos de Deus não estão secretos, não estão escondidos. Os segredos de Deus não estão encobertos, eles estão a revelar para você. E olha só, também nos falta muitas vezes entender e compreender os segredos de Deus, porque nós muitas vezes não entendemos e queremos entender de forma aleatória, mas os segredos de Deus se dar a conhecer pela palavra de Deus. Você tem intimidade, você conhece a Deus, você vai entender os segredos de Deus através da sua palavra. E eu quero agora que você, dentro desse tema, os segredos de Deus, eu quero que você abra lá no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3. Amós capítulo 3. Nós vamos aqui, vamos poder ver aqui a vida de Amós, que era um profeta de Deus. Aleluia. Amém? Acharam o livro de Amós? O livro de Amós, capítulo 3, versos 6 e 7. Amém? Diz assim, Amós capítulo 3, verso 6. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade? Será que o Senhor o tem feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Olha só, profeta Amós, um profeta da Bíblia, um profeta do povo de Deus, do povo israelita. E esse profeta, Deus revela a ele os seus segredos, revela a ele a sua vontade, revela a vontade de Deus para o povo de Deus. Amós é um profeta a qual o Senhor vai revelar ao povo o que iria acontecer com o povo de Israel. O povo de Israel estava em pecado, o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, havia idolatria, havia feitiçaria, havia muitos erros. Deus poderia chegar e destruí-la a todos, mas Ele não fez isso. Em primeiro lugar, Ele chama o seu profeta e revela ao profeta o que ele iria fazer. Na cultura bíblica aqui desse momento histórico, Deus não falava com todos, Deus falava através dos seus profetas.
E Deus fala ao seu profeta Amós que ele revela os segredos que o povo não sabia. E Amós então vai até o povo de Israel, porque Deus revela 3 coisas a Amós que iria fazer com Israel. Deus revela 3 princípios, 3 coisas que iriam acontecer com o povo de Israel, que estava desobediente, e que Deus iria ou queria que eles obedecessem, porque o povo de Israel seria levado cativo. As 3 coisas, o Senhor dos Exércitos revela o seu segredo a Amós, o seu servo profeta. 3 coisas o Senhor revela, 3 segredos sobre o cativeiro de Israel. Deus revela que o povo seria levado cativo se não obedecesse, se não parasse com seu pecado, se não parasse de fazer e ter as costas viradas para Deus. Deus revela para Amós o que ele iria fazer, que ele iria destruir o povo de Israel, levando para o cativeiro, e ali eles ficariam cativos, se tornariam escravos de um povo idólatra, e ali eles sofreriam. Deus revela, mesmo que eles não obedecessem, mas Deus o revela isso. Nós podemos ver lá no capítulo 7 de Amós, um pouquinho para frente, capítulo 7, verso 10, diz assim, capítulo 7, verso 10: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Olha o que Deus revela, o que estava para acontecer com o povo de Israel. Ele usa o profeta para revelar os segredos. Talvez, se nós pensar como eles estavam vivendo, será que seria, ou seja, precisaria Deus falar, precisaria Deus avisar, precisaria Deus chamar a atenção? Não precisaria. Mas aqui nós podemos ver o amor de Deus que Ele tem pelo ser humano, pela sua criação. Deus te ama. Deus amou o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que estava desobedecendo, mas Deus o amava. Deus nos ama, e nessa noite Ele nos chama a atenção para me dizer, para mim, para você, que Ele te ama, e que hoje Ele quer te revelar que o amor dEle por ti está acima do teu pecado, acima da tua falha. E é necessário que você entenda e reflita e volte ao Senhor, e volte à prática das primeiras obras. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei em tua casa, cearei contigo e tu comigo. Aleluia. Olha, Deus revelando segredos. O segundo segredo, além do cativeiro de Israel, que Israel nunca pensara que iria para o cativeiro, e Deus manda dizer: se vocês não parar, vocês vão para o cativeiro. Segundo aviso que o Senhor manda através de Amós, que haverá fome da palavra de Deus. Capítulo 8, verso 11, um pouquinho para frente, que era necessário. Deus avisa para eles: povo, tenha fome da palavra, tenha fome de Deus. Você tem fome de Deus? Temos fome de Deus, amém ou não? Amém. Nós temos fome de Deus, e por isso estamos aqui. Capítulo 8, verso 11 diz: E que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você gosta de ouvir as palavras do Senhor? Você gosta de meditar na palavra do Senhor? Sabe por que isso? É porque o Senhor revela os seus segredos, e o segredo de Deus revelado a nós, e que nós necessitamos
a palavra. Isso aqui é alimento. Isso aqui é fortalecimento. A palavra de Deus. A Bíblia diz: passarão céus e terra, menos a sua palavra. O mundo está passando, as gerações estão passando, tentaram destruir a Bíblia muito e muitas vezes, mas a ela é indestrutível, porque ela é o alimento de quem quer Deus. Você quer Deus? Você tem fome de Deus? Continue, porque Ele revelou o segredo. Se você tiver fome, Ele vai te dar de comer. Amém? Amém? Glórias a Deus. Mas não só isso, Deus traz outra revelação. Em terceiro, sobre a nação de Israel, que nos últimos dias serão estabelecido uma nova nação, e grande e próspera. Olha aqui, que Deus manda, através de Amós, dizer para Israel que estava lá no fundo do poço, Israel que estava sem esperança, que obedecesse para não ir para o cativeiro, e que segundo, buscasse a palavra de Deus, tivesse fome de Deus. E em terceiro lugar, que Deus tinha uma esperança maior, uma esperança de prosperidade, uma esperança de uma grande nação. A Bíblia diz que a vitória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Sabe quantas coisas nós já passamos? Quantas coisas vocês já passaram? Quantas lutas vocês já passaram? Quantas dificuldades que você já passou? Quantas barreiras você já venceu? Quantas lutas, quantas coisas que você até pensou: não vou conseguir sair dessa, mas o Senhor com mão poderosa foi e te tirou. Essa é a promessa de Deus. Hoje Deus tem nos dado os seus segredos, para que nós vivamos uma vida de vitória. E por isso que diz que somos mais de que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais de que vencedor em Cristo Jesus. Hoje o Senhor está ao teu lado, não para te julgar, não para te condenar, mas para te salvar. Hoje o Senhor está ao teu lado. Hoje o Senhor é o teu advogado para te dizer: minha filha e meu filho, eu sou contigo. Hoje o Senhor está abrindo os segredos do Pai, para que você seja esse irmão, esta irmã abençoada. Deus usou os profetas, usou não só Amós, usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, usou vários profetas para trazer o povo de Deus, mostrar os seus segredos para o povo de Deus, que eles tinham um Deus poderoso que era com eles. Mas mesmo assim, eles desobedeceram e foram levados para o cativo. E ficaram 400 anos presos, cativo. Ficaram anos e anos cativos. Mas mesmo assim o Senhor não se esqueceu deles. O Senhor não esquece de nenhum dos seus filhos. E Ele trouxe uma nova oportunidade. Trouxe eles todos do cativo e se tornaram um grande exército. Um povo abençoado, um povo tremendo, um povo amado por Ele. E agora, trazendo isso para nós, o Senhor hoje ainda revela segredos? Sim. Há 2000 anos atrás, Ele trouxe o seu maior segredo. Abra lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e herdeiro das coisas, e pela qual também fez o universo. O Filho que é resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados,
Assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que a eles. Queridos, Deus hoje, Ele continua a revelar seus segredos. E o maior segredo do Senhor está em Cristo Jesus. O maior segredo do Senhor para você e para mim, para a sua igreja de hoje, é Jesus. Que Ele veio e levou sobre si a nossa morte e nos deu a sua vida. Jesus é a revelação do segredo de Deus para toda a raça humana. Nós não somos hebreus, nós somos gentios, mas mesmo assim Ele abriu a oportunidade para que eu e você sejamos salvos e um dia possamos estar na glória com Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então o Senhor usou Amós no Velho Testamento, para revelar os segredos do Senhor, para revelar o pecado, para revelar a sua vontade ao povo de Deus e revelar o seu propósito para o povo de Israel. Mas hoje Ele revela tantas coisas, tudo através do seu Filho Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus hoje, nós recebemos a promessa de Deus, a promessa do Pai, de que o Senhor, Ele não esconde nada dos seus filhos, mas tudo está revelado em Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita a revelação do Pai. Quando você vive Jesus, você vive os segredos do Pai. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você entrega a sua vida para o Pai, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Jesus 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha os segredos de Deus, os segredos do Senhor para com nós, os segredos que Deus não esconde de nós. Assim como no Velho Testamento Ele levantou homens para revelar ao povo de Israel que Deus era com eles, hoje nós temos a Jesus, que revela para mim e para ti que Ele está com você, e que você é a obra-prima do Senhor. Ele revela que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele revela que todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador da sua vida se tornam filhos. Deus não precisaria fazer nada disso. Pela natureza nós conhecemos a Deus. Por tudo que nós vimos hoje, os nossos olhos veem, tocamos com as nossas mãos, andamos, vivemos, nós já vimos a grande revelação de Deus. Quando você olha para a natureza, você vê coisas lindas. Eu até postei no Facebook, parece, eu tirei uma foto de uma figueira, uma figueira centenária, e aí eu coloquei umas luzes, e bem de noite, lá no interior, bem escuro, eu liguei aquelas luzes, e aí aparecia aquela baita figueira, e aí eu até coloquei ali, no escuro, até a natureza se revela, como ela é linda. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi para nós desfrutarmos. Deus poderia ter colocado nós num deserto, mas Deus nos colocou nos mananciais. Deus nos colocou em lugares lindos e maravilhosos. Basta você andar muitas vezes pela sua cidade, basta você viajar um pouco, você vai ver coisas lindas e maravilhosas. Quando nós olhamos lá de cima, quando andamos de avião, olhamos lá de cima, nós olhamos para a terra, que coisa linda, que fantástico.
Quando você vai que você pode olhar fora do planeta, você consegue ver como este lugar, essa terra, é coisa linda. E Deus fez para que eu e você possamos desfrutar, porque Ele não faz segredo. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que nos deu tudo, não escondeu nada de nós. Porém é necessário que nós venhamos a querer. Você quer o Senhor? Você quer viver as promessas de Deus? Nós podemos ver que em Jesus são revelados os segredos do Pai para as nossas vidas. Jesus trouxe toda a revelação de Deus para nós. Jesus é a revelação divina, o seu único Filho, que deixou a sua glória e veio morrer por nós. Nós que vivemos exatamente hoje, no século 21, nós podemos nos orgulhar, podemos dizer assim, em Cristo Jesus, de vivermos hoje. Porque no Velho Testamento, a revelação de Deus era para um homem trazer para nós. Mas quando Jesus veio, Ele rasgou o céu. Quando Ele entrega a sua vida lá na cruz, o céu se rasga, o véu se rasga de cima a baixo, lá no templo, para dizer para nós que não há mais segredos entre eu e o Senhor. Não há mais segredo entre a criação e o Criador. Deus se revela, e Ele se revela em amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz que nós não procurávamos por Ele, mas Ele nos encontrou e propôs a salvação. Gente, irmãos, que coisa mais doce, que coisa mais maravilhosa. Por que muitos não querem? Por que muitos não buscam esse Deus? Por que muitos não desejam esse Deus? Talvez nós tenhamos tanta coisa a dizer, mas eu resumo em uma só palavra: que as pessoas não buscam Deus porque elas não conhecem o seu Criador. Como é que era você antes de conhecer Jesus? Como é que você era? Dureza, né? Dureza, né? Eu também era. E olha o que Jesus fez na sua vida. Se revelou para você, abriu as portas da mansão para te dizer: tu és meu filho, és minha filha. Eu morri por ti, eu morri pela tua casa, pela tua família. Gente, que coisa maravilhosa. Os segredos revelados em Jesus para a nossa vida. Primeiro, Ele revela a nova aliança feita com nós. Você sabe que você tem uma aliança com Deus? Talvez você não entenda, mas antes de você fazer uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança contigo. Deus se comprometeu e prometeu em te dar vida, e vida eterna e abundante. Deus prometeu sem que você quisesse, sem que você o decidisse. Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu naquela cruz para todas as gerações, para que ninguém perca a eternidade e vá para o inferno. Talvez não, né? Nenhum de nós éramos nascidos há 2023 anos atrás, né? Mas Ele conhecia você, sabia de você, e Ele propôs para você em preparar os céus. Quando Jesus subiu, Ele disse
que Ele ia para junto do Pai, preparar um lugar para você, para que aonde Ele esteja, um dia você esteja com Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Gente, pensando assim, raciocinando assim, vimos quanto nós somos ingratos. Quanto nós somos ingratos. Quanto nós deixamos a desejar e não buscamos esse Deus. Quanto nós deixamos esse Deus por qualquer coisa, trocamos por qualquer coisa. Ele fez uma aliança com você. Hebreus capítulo 7 fala dessa aliança. Capítulo 7, verso 22. Achou? Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Por isso, 7:22 de Hebreus. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador da superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Em Cristo Jesus foi feita uma nova aliança. Não uma aliança de que eu estivesse vivo e fizesse aliança. O Senhor veio para pagar as nossas dívidas. Ele veio para quitar a minha dívida, quitar a sua dívida, mesmo que você não aceite. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa fantástica. Mesmo que nós não tivéssemos nascido, mesmo os piores absurdos de pecado, Jesus pagou a nossa dívida. Fez uma nova aliança. Eu fico só imaginando Jesus dizendo: Pai, eu vou fazer uma nova aliança, aonde todos aqueles que aceitarem estão com a sua dívida paga. Que coisa tremenda. Jesus é a revelação da nova aliança. Aliança de perdão. Aliança de perdão pelas nossas vidas. Sabe, um dos maiores problemas hoje do ser humano é o perdão. Eu e a Vânia terminamos hoje uma série que nós estávamos assistindo, que me chamou muita atenção: o valor do perdão. Não sei, eu acredito que todos nós aqui temos problemas com perdão. Acredito que todos nós um dia fomos machucados e feridos. Pessoas nos machucaram, pessoas nos feriram, pessoas que talvez não conheçam a Deus nos dirigiram palavras, nos disseram coisas que nos magoaram. Há muito tempo atrás, quando nós fazíamos batalha espiritual com a Neuza Tioca, uma das coisas que ela diz, que a falta de perdão causa cegueira espiritual. Sabe, nós precisamos entender uma coisa: que nós somos carne, nós temos sentimentos, nós somos 80% formados de sentimento. Já imaginou isso? Nós somos 80% formados de sentimentos. Só no lhe tocar assim e você sentir ofensa, você já fica magoado ou magoada. Nós somos muito sensíveis. E por isso que o pecado nos rodeia, o pecado da falta de perdão. E Jesus veio para ser o nosso perdão. Ele veio nos restituir ao Pai. Ele veio fazer o nosso perdão com o Pai. Hoje
nós temos o perdão do Pai, porque lá na cruz do Calvário criou a nova aliança, fez a nova aliança, em que eu e o Pai, você e o Pai, podemos ser um em Cristo Jesus. Amém? Segunda revelação em Jesus que temos para nós na nossa vida hoje: a palavra revelada em Cristo revela que Jesus é Senhor das nossas vidas. A nova aliança em Cristo Jesus revelada para nós nos mostra a palavra revelada em Cristo, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o responsável por nós, que Ele é Senhor das nossas vidas, e que nós temos um Senhor, aonde ministra as nossas vidas os dons espirituais. Muitas vezes a gente não sabe por que nasceu, por que estou aqui e para onde vou. Eu tenho uma prova amanhã que eu vou fazer sobre isso, que fala sobre os dons espirituais. Quem eu sou, aliás, de onde eu vim, quem eu sou e para onde vou. Em Jesus nos revela o poder de Deus em nossas vidas. Você foi criada para servir a Deus. Você foi criado para servir ao Senhor. Talvez nós venhamos até pensar, mas no que o Senhor quer nos usar? Eu estou no pecado, eu estava no pecado, quem sou eu? Você quem Jesus ama e quer fazer da sua vida uma bênção. Deus quer fazer de você uma irmã, uma filha, um irmão, um homem abençoado. Como é difícil de nós pensarmos assim. Muitas vezes pessoas dizem: eu vou primeiro largar o pecado, eu vou primeiro parar com isso, parar com aquilo, para depois vir para a igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos vir de como estamos. Hoje você está aqui, eu creio que os céus estão alegres. Eu creio que há alegria no coração do Pai, porque você está aqui nessa noite. Você está em casa assistindo. Jesus, Ele ama aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que buscam a revelação. O que Deus tem para mim? Eu acredito que você veio nessa noite para dizer: Pai, o que Tu queres comigo? Quer saber o que Deus quer contigo? Alguém quer saber o que Deus quer contigo? Levanta bem alto. Isso. Diga: Pai, revela os Teus segredos nessa noite para a minha vida. Pai, revela os Teus segredos ao meu coração, à minha família, à minha casa, aos meus filhos. Senhor Jesus, vem, revela, chama Ele. Fique de pé. Isso. Fique de pé em nome de Jesus. Quantos querem uma revelação de Deus? Vem aqui para frente, vem. Sai do seu lugar. Venha. Venha. Se você quer que